Rádio Livre e a entrevista do dia. Calorão, como estão seus hábitos aí em relação à energia? Anda ligando o ar-condicionado muito? Não me olhe assim, viu? Não? Não me julgue. Não me julgue, mas a gente está tentando se segurar, né, Priscila? Tá? Porque realmente está quente, mas é preciso ter cuidado e adotar bons hábitos, viu, Quartinho? Não só para você, mas quem está nos escutando aí, justamente porque a conta de luz aí veio sofrendo aí nacionalmente, né, algumas mudanças. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou na última semana a redução, né, que ela tinha adotado para o patamar 2, agora para o patamar 1 da bandeira vermelha. Para a gente entender um pouquinho melhor, nós estamos recebendo aqui no estúdio, né, e também para explicar sobre essa situação, a presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da área de concessão da Energisa MS, o CONSEM. Quem está com a gente é a Rosimeire Costa. Muito bom dia, Rosimeire. Seja bem-vinda ao Rádio Livre. Bom dia, Campo Grande, mas é uma satisfação estar aqui com vocês, que tem reservado um espaço para nós, né, do Conselho de Consumidores, sim, explicar algumas coisas que são muito complexas no mundo, né, do setor elétrico brasileiro. Então, Rosimeire, a estiagem em tempo seco, né, fez com que essa mudança da tarifa acontecesse. Explica para a gente por que caiu, então, de patamar do 2 para o 1. Bom, o governo faz prognósticos, faz estimativas, né? Mas a gente tem que olhar o passado para prever o futuro. Então, o que aconteceu? Nós mesmos, quando o governo decidiu pela bandeira vermelha patamar 2, nós temos um consultor e a gente pediu para ele olhar o histórico de despacho das termoelétricas em agosto, o que levaria o operador nacional a justificar que a ANEEL avisasse para todo mundo, eu estou utilizando, aí na sua casa está chegando uma energia cara, aquela qual? Da queima do diesel, da queima do gás natural e, o pior, da queima do carvão natural, né? Então, a gente sabe, as queimadas, hoje Campo Grande amanheceu turva, e, né, isso é reflexo das queimadas. Então, você queimar carvão, o carvão natural não é ecologicamente sustentável para a nossa matriz, que tem 60% dela sustentada nas energias renováveis, né? Então, a hidroeletricidade é uma energia, né, que vem da água, nós temos a solar e a eólica no nossa matriz energética, né? Uhum. Isso faz com que a gente gere a energia mais invejada do mundo, né? Porque isso não acontece na Alemanha, não acontece nos Estados Unidos, não acontece na China, né? Eles perseguem isso, mas quem está na frente somos nós. Porém, quando ela chega no consumidor final, está entre as 12 mais caras do mundo. É um contrassenso. A gente gastar energia pior do que o Nepal, né? Ontem saiu um estudo, uma fala do presidente da Abras, que é uma associação aqui de grandes consumidores de energia elétrica, justificando isso. Eu tenho um estudo que eu tenho falado no Congresso Nacional, dizendo Sim. assim, a gente, e já falei isso aqui, Cotinho, num outro momento, a gente utiliza energia pior do que a Ásia subsaariana. Então, assim, a África gasta mais energia que a gente. Então, quando a gente se preocupa com baixa renda, com uma pessoa que tem um orçamento apertado, e a gente pensa em políticas públicas de compensação, a gente está pensando assim, na integridade física desse consumidor. Por quê? Porque a energia é um bem essencial. E, se ele não tiver, ele vai subir e tentar fazer um gato e colocar a sua vida em risco. E fica pior se depois, né, a concessionária tem dever de procurar essa perda, porque todos nós pagamos, a perda não técnica, aquela que vem do furto de energia, da fraude. Então, ela tem obrigação de perseguir isso. Ela chega na casa, encontra aquela situação, essa pessoa é multada. Quer dizer, uma situação que estava ruim perdura ainda mais, né? É mais ainda impactante. E, por isso, a gente tem conversado com o governo federal, o Quartinho deu uma notícia de cashback
implementação da reforma tributária. Eu fui uma das pessoas que mais falei nesse assunto, tá certo? Nacionalmente, dizendo assim, tem preocupação com cashback, porque não está claro. Não, nós vamos resolver, inclusive, melhorar os critérios de inserção dessas famílias mais vulneráveis na tarifa social. A gente espera que dê certo. A gente vai torcer, né, Quartinho? Tomara que dê certo, né, Priscila? Rosemary, o que motivou também essa opção da ANEEL pela bandeira vermelha? Então, na verdade, assim, o Operador Nacional do Sistema, que é o ONS, ele despacha as termoelétricas de ordem de mérito. O que é isso? É uma classificação em que eu vou chamar para trabalhar aquele que oferta o menor preço. Então, o que o governo está fazendo? Ele tem uma perspectiva ruim, né? Não tem chuva para o médio prazo. A gente provavelmente vai ter chuva a partir de novembro, chuva boa. Sim, chuva, significativa, né? Significativa. Então, nossos reservatórios, no início do ano, estavam sob efeito de El Niño. Então, nós vertemos água em Itaipu, jogamos energia fora, mas o reservatório está cheio lá, o reservatório está cheio em Sobradinho. Por que a gente fala assim? Porque Sobradinho abastece o Norte e Nordeste e aqui a Itaipu, nós aqui do Centro-Sul. E onde tem reservatório também? No Rio Grande do Sul, mas também, né, sofreu toda aquela invasão de águas cheias, mas agora começou a secar. Então, a gente não tem esse prognóstico. O que o governo faz? Começa a poupar aquela energia mais barata para dias não tão bons e começa a queimar o quê? O diesel, o gás natural, para manter as casas, né, assim, toda a carga utilizada no Brasil e todo mundo produzindo, se alimentando, etc. e tal. Então, a gente tem uma preocupação assim, olha, eu tenho muita geração distribuída. O que é isso? É aquela usina na residência. Só que a usina na residência, ela está produzindo energia durante o dia. A gente não tem ainda, nós temos tecnologia, mas ela é muito cara, que são as baterias de lítio, né? Uhum. Que você poderia colocar ali na sua residência e fazer essa reserva. A gente não tem isso, a gente tem um monte de casa, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, na área de concessão da Energisa, com esse tipo de usina, porém, quando chega à noite, não tem sol e não tem reserva, a casa não tem bateria. Então, da onde ela vai ocupar essa energia? De todo o sistema. E aí a gente tem uma curva que se fala aí, a curva do bico do pato, né? Uhum. Que ela faz assim uma onda muito grande, e as concessionárias, as 51 concessionárias distribuidoras no Brasil, elas têm obrigação de comprar energia para suprir essa ponta. Então, mas hoje não está sendo feito isso, né? Principalmente a gente quer também entender a expectativa do tempo de duração dessa bandeira. Pois é, assim, o governo começa, então, a olhar e gerenciar. A gente espera E por que ele diminuiu? Porque nós, do setor, começamos a perguntar assim, olha, espera aí, para startar a bandeira, tem uma regra. Você gastar no mês anterior um intervalo de 10 a 14. Nós gastamos 7. Você tem certeza? Então, no outro dia, eles recolheram, né? Assim, alteraram. Não, então 2 estava muito. Eu não tenho essa perspectiva de chegar a queimar diesel, gás natural, para suprir 14 gigawatts, que é o mínimo. Agora, para o mês de setembro. Então, resolveu reduzir. Mas por que, Rose, isso? Porque essas antecipações são sinais para o consumidor saber que ele tem que usar racionalmente a energia, porém, quando a gente chegar lá em abril, a gente fecha essa conta bandeira tarifária. Se eu pensei no Brasil como um todo e startei bandeira vermelha, patamar 2, e no encontro de contas isso não foi necessário, porque eu não utilizei essa energia, eu recebo ela de volta lá, e ao invés de eu ter um aumento no reajuste tarifário, eu tenho uma compensação, e o índice pode não ser tão alto, é isso. Perguntar para você, Rosemary, e a partir de quando, né, essa alteração na bandeira da tarifária passou a valer, e se vai ter devolução, se teve valores cobrados indevidamente, se vai ter ressarcimento?
Bom, o sistema de bandeira tarifária foi instalado em 2015 porque a população não entendia por que o índice de reajuste anual batia 20%, 21%. E o governo falou assim, não, mas eu vou te dar um sinal, né? Você tem que usar racionalmente essa energia e saber qual é o mix que está sendo usado hoje, que tipo de energia tão cara está chegando no seu lar. E elegeu esse sistema. Todo ano a gente acompanha, nós desde 2014 nós temos consultor que acompanha esses dados, o nosso RTA, e todo ano tem compensação. A gente tem a planilha Esparta, a gente acompanha, né? Então, assim, não há, eu antecipo, mas depois nós estamos aqui no Conselho de Consumidores fazendo esse controle social. Eu acho que isso é importante, a população e vocês concederem esse espaço para que a gente explique, olha, você não está solto, tem 5 pessoas representando a indústria, eu represento o comércio, nós temos representante do residencial, do rural e do poder público. O poder público, o governo do Mato Grosso do Sul hoje é representado pela Defensoria Pública. Então, é um canal ali que a gente está sempre tentando equilibrar a iniciativa privada com o que a gente entrega para a sociedade, porque nós estamos tratando de um bem essencial. Rosimeire, a gente quer então entender, porque baseado em todas essas informações que você nos disse, como que o consumidor final pode economizar? Porque assim, ninguém quer que essa conta aumente. Você nos explicou nos bastidores que se a gente for colocar na ponta do lápis, pouca coisa vai ser alterada, né? Ele vai sentir pouca mudança no bolso, mas ele precisa adotar bons hábitos. E quais bons hábitos são esses? Bom, assim, a gente tem 2 dicas para esse final de inverno. O inverno termina dia 22 de setembro. Sim. Nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul com água muito gelada, né? Ainda. E nós estamos com temperatura durante o dia do deserto do Saara, com umidade relativa Sim. do ar de 10%. Então, assim, a pessoa chega em casa, vai tomar banho e vai usar o chuveiro elétrico. A gente está orientando que use no verão. No verão. Fiz isso ontem, quartinho. Isso. Ao invés de usar o inverno, usa o verão, você vai economizar energia. Na hora que for dormir, ainda vai estar calor. A nossa orientação é usar o controle. O controle tem uma função que é o timer que você coloca ali. Então, os nossos engenheiros, as pessoas que trabalham, inclusive com temperatura corporal, eles falam assim, eu preciso climatizar o ambiente, né? Então, eles falam assim, 3 horas de ar-condicionado ligado, o ventilador ali, você entendeu? E você programa isso, você dorme bem, não precisa de cobertor na madrugada, entendeu? Que é um contrassenso você ligar o ar-condicionado para se cobrir, né? E você com o ventilador, ele desliga. Quando você dorme, a sua temperatura fica estabilizada e você consegue ter um sono adequado. Esses são os 2 vilões, o chuveiro elétrico e o ar-condicionado. As outras coisas do dia a dia, a gente quer informar para você, consumidor. Olha, cuidado com tudo que é de resistência. Todo mundo quer uma vida saudável. E as air fryers são a coquete da nossa cozinha, mas gasta uma energia sem tamanho. Eu tenho comida saudável, mas eu tenho que saber qual que é esse preço. Então, cuidado com esses tipos de eletrodoméstico. A sanduicheira é de resistência, quer dizer, cada pessoa que for usar no momento em que acorda, etc. e tal, ela vai ter que puxar energia para chegar naquela temperatura de torrar, por exemplo, o nosso lanche, e aí vem outro, e a gente vai consumindo energia. É uma coisa, assim, interessante. E a gente bate muito na questão do ferro e da máquina de lavar. Acumular roupa para usar esses dois eletrodomésticos, mas principalmente o ferro, que também é de resistência e que às vezes a gente quer aquela camisa bem passada, ela estava lá, amarrota o braço, aí você vai, liga só para passar uma peça. Gente, isso é um hábito do nosso dia a dia, infelizmente. A moda agora é usar roupa amarrotada. A moda. Vai ter que pôr. Mas, Quartinho, eu tenho uma boa dica. Sabe o que eu faço em casa? Quando eu tiro da máquina, eu já estendo ela no cabide. Então, a roupa, ela
ela já tem o peso dela natural, então já não está tão amarrotado. Ajuda muito isso, hein, quartinho? Tem que bater bem a roupa, eu chacoalho bastante, bem. né? E daí eu estendo já direto no cabide. Isso é bom, viu? Eu estava prestando atenção na fala dela de pessoas que ligam o ar-condicionado e se enrolam na coberta, né? É fantástico. Então. Eu não vou ler, a gente fala que é um contrassenso. Exato. A questão da oxigenação do algodão, né? E mesmo se for microfibra, é muito importante. Então, você... também a gente foi até nesse extremo para dizer para você, a melhor coisa é bater a roupa no mínimo 6 vezes. Né? 3 ou 4 tá bom. Né? Pega uma camisa e oxigena. Chacoalha a roupa aí, galera. Mas e aí mas você tem que ser usa feito. o cabide mesmo. Eu acho que isso é uma boa estratégia. Um bom hábito que a gente pode eleger aí. E cuidar, pessoal. A gente fica aqui preocupado porque nas matérias que têm saído, nós estamos pagando muito caro a nossa energia em termos de subsídio, né? A nossa conta para esse ano vai passar de 51 bilhões em subsídios. Então, nós estamos assim, conversando com o governo, conversando com o Congresso Nacional, né, para que as novas legislações não onerem tanto o consumidor. A dona Maria e o seu João, que não tem nada a ver com a irrigação, né? Então, assim, a gente pensar isso. E, na semana passada, a gente teve uma boa notícia. A presidente do BNDES disse que oxigênio verde, carbono verde, amônia verde, todas essas novas tecnologias, elas vão ser custeadas com o Banco de Fomento. Isso até é um alívio para a gente escutar uma autoridade falar, porque a gente fica nessa perspectiva de não trazer mais um custo para o consumidor, né, no seu dia a dia, e a gente ficar batendo o Nepal. Não que eu tenha qualquer coisa contra o Nepal, contra a África, sim, mas são países que não têm a mesma tecnologia que o Brasil, né? Então, a gente está gerando uma energia barata, mas na hora de chegar a esse bem tão precioso para o consumidor, ele chega muito caro. Rosimeire, vamos agradecê-la, né, a participação aqui no Rádio Livre. Você quer fazer mais um adendo, Quartinho? Eu queria agradecer. Eu acho que o que a gente pede é que o consumo consciente, o consumo responsável. Ela fez alertou para essa situação. Você tem a água fria, que em determinados períodos você tem que ligar o chuveiro para você tomar banho e depois você ligar o ar-condicionado para resfriar. Então, tudo isso gera um custo maior para a gente e, com certeza, a gente fica aí a preocupação de você ter uma conta com um valor maior agora para esse mês de setembro, que vai influenciar, vai afetar diretamente o orçamento do trabalhador, né? Exato. Então, muito obrigada, Rosimeire, pela sua participação aqui no Rádio Livre. Foram dicas esclarecedoras e a gente espera aí que os nossos ouvintes do Rádio Livre não tenham nenhuma surpresa na conta de luz, hein, Quartinho? O consumo consciente é o que a gente deixa a mensagem aí para os nossos ouvintes. Obrigado, Rosimeire. Obrigada. E a gente quer dizer assim que a situação não amainou, né? Foi 2, voltou para 1, mas o cenário para outubro e novembro inspira esses cuidados que a gente alinhou aqui. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado.